Abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 3, verso 8. Nossas crianças voltarão nessa tarde. É tão bom, né? Imaginar tudo que tem acontecido com a vida deles. É um plantio de sementes. Quem cresceu indo para o acampamento sabe o que é isso, né? Sabe o que é isso. Então, muita alegria é saber que eles lá estão. Que Deus abençoe nossos adolescentes, agora indo para a sala. Deus abençoe cada um de vocês, em cada classe. Esther capítulo 3, verso 8. Diz assim: Então Ramã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Vamos orar uma vez mais. Continue conosco, Senhor. Abra o nosso entendimento agora, Senhor. Abra a nossa atenção. Dê-nos uma resiliência de pensamentos. Tire todas as complicações da mente que nos aguardam na segunda-feira, Senhor, mas ajude-nos a focar na Tua Palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pois nós entregamos esse tempo em Tuas mãos. O Senhor continue conosco também nesta hora. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar. Nós estamos numa série chamada Israel e eu com isso. Se essa fosse uma pergunta que aparecesse no seu coração, Israel e eu com isso, qual seria a sua resposta? Se alguém perguntasse para você, o que você acha de Israel? Porque eu acho que eu não tenho nada a ver com isso. Israel que você vê nas mídias, Israel que você vê na história, Israel que você ouve o tempo inteiro. O tempo passa, você liga a notícia quase todo santo dia. Você tem uma notícia falando, algum headline, Israel, sempre. Isso não muda e não mudará. E os porquês dessa reflexão, na parte 1, já foram nos dadas. Israel e eu com isso, porque sim, nós temos tudo a ver com essa história. Porque quem cresceu no meio cristão, cantou desde pequeno, Abraão tem muitos filhos, ele tem, eu sou um dele, você também, louvemos ao Senhor. Nós somos fruto do pai da fé. Nós somos continuidade de uma história que começou com o povo, e o que o pastor Josemir aqui falou, sobre o triângulo que você não pode se esquecer, que é Deus, povo e terra, Deus, povo e terra. Um Deus invisível que se revelou, um povo formado por Ele, porque Ele quis, no lugar que Ele quis, no local que Ele desejou, que Ele escolheu. Poderia ter sido o Brasil, mas não foi. E a terra que Ele determinou lá, numa região tensa do chamado hoje Oriente Médio. Então esse triângulo, Deus, povo e terra, que chamou esses patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, e na sequência, para continuar esse chamado, essa vocação de um povo, um template, um modelo, para depois esse povo ser expandido, alargado. E como sempre, tudo que começa e tudo aquilo que é plano de Deus, o diabo não deixa em paz. Ele ataca, e essa foi a parte 2 do pastor Mário, os ataques do nascedouro. Tudo aquilo que vai nascer, existe uma força que ataca, porque quando é o nascimento, o início, tudo é mais frágil. Depois que cresce, depois que aumenta, depois que o poder vai sendo internalizado, a vida vai tomando mais um peso, uma ousadia, então é mais difícil sucumbir do que nos primeiros dias. E ali nós tivemos os exemplos do ataque do nascedouro na vida de Moisés, o ataque do nascedouro na vida do Senhor Jesus, sempre querendo abafar, parar, bloquear os planos de Deus. E hoje, nessa parte 3, nós vamos falar sobre um povo diferente.
E o contexto dessa história, livro de Esther, conhecidíssimo, estamos aqui no século IV a.C., entre as ondas de retorno daqueles que foram exilados pelo império da Babilônia. Lembra? Nabucodonosor, ele levou os seus exilados, ele atacou Jerusalém, destruiu Jerusalém, passaram cerca de 70 anos no exílio em Jerusalém, fora de Jerusalém, né, lá na Babilônia, tirados de Jerusalém para a Babilônia, e aí o Senhor levanta um novo imperador chamado Ciro, e esse Ciro dá liberdade para esse povo sair do cativeiro e voltar para Jerusalém para reconstruir os muros, reconstruir a cidade, reconstruir o templo. Então a história de Esther está no meio dessas ondas de retorno. Muito provavelmente entre a segunda onda e a terceira onda, sendo que a primeira onda é a de Zorobabel, a segunda é de Esther, a terceira de Neemias. Então, algum lugar aqui nesse meio, entre a onda de retorno de Esdras e Neemias, vem o contexto do livro de Esther. Essa menina, mulher, órfã, que criada pelo seu primo mais velho, Mordecai, ela ganha um concurso que nós poderíamos chamar de a Miss Pérsia. E sendo eleita Miss Pérsia, a história é linda, leiam lá, tem até dicas de como tratar de pele no livro, como se preparar para um encantamento feminino diante do masculino. Leia lá o livro, a história é maravilhosa. E ela então eleita como rainha, essa menina judia dentro de um império agora, vivendo esse momento de uma liberdade, esperança. O nosso rei determinou que o povo podia voltar para a terra, esperança, estamos todos livres, acabou a tirania do governo passado, mais ou menos aquilo que a gente vive todo ano de eleição, quando vai começar um novo governo e aí a gente fala, agora vai, e aqui nunca vai, né, gente? É engraçado esse negócio. Mas ela está lá num lugar preparado pelo Deus invisível. Ela está lá num momento da história, preste atenção, após o tempo de desafio da formação da fé dos patriarcas. Ela está lá após a escravidão do povo no Egito. Ela estava lá na Pérsia como rainha após a destruição do templo de Salomão. Ela estava lá durante o retorno da reconstrução, como eu disse, as ondas do retorno dos exilados. E agora, quando a vida deveria estar pacificada, mais um ataque. Por quê? Porque o diabo nunca irá parar de atacar os planos de Deus. Ele nunca irá fazer isso. Não é o trabalho dele, não é a sua função. A gente gostando ou não, você acreditando ou não, isso não muda a história. A batalha espiritual é real. É real, biblicamente comprovada, perceptível na vida, em tudo aquilo que a gente não vê resposta e não entende. Ela está aí, ela vai acontecer. E é interessante que ali mais um ataque então aconteceu. Esse ataque na Pérsia, vindo na Pérsia, no que seria o atual Irã. E a pergunta é, semelhança ou coincidência do que continua colocando o Irã na mídia de hoje? Semelhança ou coincidência de um Irã que em 2026 continua querendo afogar Israel no mapa? Semelhança ou coincidência, as duplicações da vontade de Deus e o ataque contra a vontade de Deus também na geopolítica atual? Semelhança ou coincidência, você decida. Os ataques então aos planos de Deus, número 1, não pararão até a volta do Rei Jesus. E a primeira declaração é clara e tranquila para a gente entender o nosso contexto. Os judeus, o povo de Deus, Israel, sempre serão atacados até o final. Mesmo com a advertência bíblica, orai, shalom, shalom, Yerushalayim, orai pela paz de Jerusalém, os ataques continuarão até o final. Até o final. Mas nós somos instruídos, pelo menos devemos. Nós fomos instruídos há quase 2000 anos pelo apóstolo Paulo, quando ele escreveu para os romanos, para a gente não desenvolver esse sentimento contrário ao modelo plano povo de Deus. Quando Paulo aos romanos escreveu o seguinte no capítulo 11, irmãos, imagine a cena,
Irmãos, romanos, judeus, não judeus, vivendo em Roma, todos unidos em Cristo. E Paulo escreveu para eles dizendo: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Há um mistério, esse mistério para que não se tornem presunçosos. Guarda essa palavra. E aí ele vai explicar: romanos, irmãos de Roma, Israel experimentou um endurecimento em parte até que chegasse à plenitude dos gentios. Israel sofreu, vive, internalizado um endurecimento para que entrasse um outro povo naquele povo modelo e fossem ampliados. Até que chegasse, essa palavra plenitude dos gentios tem a ver com a palavra plenitude dos tempos. Quando Deus se revelou através de Jesus a todos, dizendo: venha todo mundo agora, não é só para um povo alvo, é para todo mundo pecou, todo mundo precisa da graça, todo mundo precisa viver por fé, todo mundo precisa do Espírito Santo, todo mundo precisa de perdão, todo mundo no mesmo pacote. Paulo está explicando isso, chegou esse momento. E aí ele joga uma bomba, dizendo assim: olha, assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os pecados deles. Por quê? Porque eles também são pecadores. Eles não estão em uma categoria de não pecado, não, também são pecadores como todos nós. Carecem da mesma graça, favor e merecido de Deus. E aí Paulo, de uma maneira brilhante, faz esse último parágrafo dizendo: quanto ao Evangelho, quanto às boas novas, quanto a Jesus, quanto à revelação, eles são inimigos por causa de vocês. Quanto à eleição, significando, quanto à vocação, quanto àquilo que Deus determinou, que Deus decidiu, eles são amados, número 1, por causa dos patriarcas. Lembra que Deus falou para Abraão: em ti serão benditas. Porque você creu, existe um saldo, um crédito que será manifestado. Paulo está simplesmente trazendo esse alinhamento. São amados por causa do patriarca, e aqui eu queria que você grifasse na tua mente essa frase: pois os dons e chamado de Deus são irrevogáveis. Ninguém altera, ninguém muda. Ele disse, ele não vai dizer contra ele mesmo: este é uma dádiva irrevogável, mas eu agora vou literalmente tirar essa cláusula, esse decreto. Não, o que ele fala, ele mantém. Ele não precisa de um second thought, ele não precisa de um segundo pensamento, é simplesmente o que ele é, ele entende. E aí esse conceito chamado irrevogável, ele foi bem expandido. Se você quiser comprar um livro maravilhoso para ler, é do Dan Jester, chamado Irrevogável. Compre esse livro. O Dan Jester, que é um irmão nosso, judeu, crente em Jesus, ele diz o seguinte: que existe então uma escolha divina. Deus escolheu a nação, Deus tem um propósito para isso, foi vontade dele. Número 2, esse compromisso não foi anulado. Esse compromisso de Deus para esse povo não foi transferido, não foi substituído pela igreja. As pessoas crescem até hoje na igreja ouvindo essa história. Essa história é equivocada. Essa história chamada teologia da substituição é um equívoco gigante. Deus não substitui, Deus mantém e Deus expande. O povo de Israel, os judeus, foram chamados para ser luz para as nações. O papel deles é de servir de canal de bênçãos globais. Isso é fato histórico. Nenhum povo na história da terra contribuiu tanto para a civilização humana como o povo judeu. Toda vez que você estiver andando no seu carro com o Waze ligado, fale: obrigado, Senhor, pelos judeus israelenses que criaram o Waze, que tiraram o guia das nossas mãos. Os mais velhos vão lembrar disso. E todas as outras invenções, e todos os outros desenvolvimentos, isso é um fato histórico, não é um fato de fé. O maior número de prêmios Nobel da história, quem são? Os brasileiros? Não, os judeus. Os maiores desenvolvimentos nos campos científicos, quem são? Dos judeus. Em outras palavras, eles ganharam esse chamado de serem luz para todos os povos, e assim estão fazendo.
É um cumprimento então profético, uma promessa divina que se mantém firme, vai se manter firme até os últimos dias, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. E aí, se a gente não entende isso, o que acontece? A gente pode cair nesse negócio, nessa substituição, que mais ou menos, nas palavras de um aluno meu amado, chamado Getúlio, ele escreveu: após a rejeição inicial dos judeus, de Jesus, por parte da maioria dos judeus do primeiro século, essa teologia da substituição sugere que Deus anulou, que Deus removeu. E aí, se Deus removeu, olha o problema, preste atenção, mantenha acordado, se tiver com sono, levante, dá um pulo, dá um glória, faz um movimento pentecostal de explosão, alguma coisa, mas não perca os capítulos dessa história. Então, se foram transferidas espiritualmente para a igreja, só sobra para eles o quê? Maldições. Eu estava discipulando um dia uma ovelha na Inglaterra. Eu estava dando uma classe na Inglaterra, ela chegou para mim e disse assim: pastor, eu preciso fazer uma confissão para você. Eu falei: fale. Ela falou: eu aprendi na minha casa, e meu pai aprendeu, obviamente, na comunidade de fé dele, que trouxe para a nossa casa, e a nossa igreja, que era assim que a gente deveria tratar os judeus. São todos amaldiçoados e que vá tudo para o inferno. É uma consequência drástica, mas só para você entender aonde pode levar um pensamento equivocado. E aí você fala: pastor, mas essa é uma consequência, você está falando de uma história, de uma ovelha? Não, deixa eu refrescar a sua mente. Um dos resultados desse desenvolvimento foi toda a perseguição ocorrida na Idade Média. E isso eu estou dizendo ali desde o século II. Do século II, quando isso começa a aparecer e começa um ataque, e a comunidade gentílica, os não-judeus, não, agora é com a gente, agora somos nós espirituais, agora que morram todos esses, agora que esses todos vão para o inferno, eles são os assassinos de Cristo, eles que fizeram isso, eles que não aceitaram, aí começa esse negócio bem grande. Chega nas cruzadas, por exemplo, a inversão já estava tão grande naquele período, que os chamados para cruzadas era: venham soldados de Cristo, combater em Jerusalém. Devia chamar: venham assassinos de Cristo, como se Cristo chamasse alguém para assassinar. Cruzados. Mas aí veio a reforma protestante, aí você fala: uau, graças a Deus a reforma, Lutero tinha todas as boas intenções e tudo aquilo que ele fez maravilhosamente bem, nós somos devedores a Lutero e a reforma protestante, é tudo por graça, ninguém paga para ninguém sair do céu, você não paga pelo perdão dos pecados, não tem indulgência, lindo, maravilhoso, só que ele era um ser humano. E como ser humano frustrado que ficou quando os judeus não todos se converteram na sua inovação protestante, e não se converteram porque não era a época de acontecer isso, lá no século XVI, ele fez um edito e um tratado chamado Os Judeus e Suas Mentiras. 3 anos antes de morrer. Gente, quando você estiver ficando velho, cuidado, porque quando a gente começa a ficar velho, a gente começa a ter umas ideias meio loucas. Quem nota é sempre o familiar, é ou não é? Fala: não, já está meio variando, está diferente. Cuidado. Por isso que discípulo de Jesus tem que aprender o tempo inteiro. Porque às vezes na velhice a gente para de aprender, não quer mais aprender. Eu já estudei tudo. Eu já fiz tudo. Eu não vou... Aí começam as criações, fantasias. Lutero, nos últimos 3 anos de vida, olha o que o nosso Lutero, que a gente ama, eu amo Lutero. Olha o que ele disse: incendia as sinagogas e as escolas. Que irmão maravilhoso! Não tem que ter lugar de culto judaico, não tem que ter ensino, devem ser queimadas e coberto com terra o que restar. Mais uma: destruam as casas dos judeus, destruam as suas moradias, que eles sejam forçados a morarem em cabanas e estábulos como nômades. Confisque seus livros religiosos, proíba os rabinos de ensinar, retire a proteção nas viagens, não tem mais proteção, encontrou na rua, manda pau. Proíbe qualquer trabalho de negócio, confisque as suas riquezas e force-os ao trabalho braçal. Isso é legal para a gente ter esse entendimento que nem tudo são rosas, nem mesmo na reforma protestante.
Assim como nem tudo são rosas na igreja, não é assim? Em qualquer denominação, em qualquer cenário, somos pecadores que carecemos da graça de Deus, acertamos, erramos, acertamos, é a graça que nos sustenta. O Hitler pegou essas ideias dele e falou assim, tá vendo? Um grande alemão, protestante, pastor, servo de Deus, vamos copiar, gente, vamos copiar, fazendo o quê? Vamos eliminar todos os judeus, e assim foram 6 milhões. Só de judeus, mortos pelo Terceiro Reich, mortos no nazismo. E aí acabou, né? Aí a Segunda Guerra, os aliados venceram e nunca mais ouvimos falar de nada contra o povo de Israel, certo ou errado? Errado. Continua até hoje. E essa narrativa vai sendo construída, essa teologia de substituição vai acontecendo, vai crescendo, e o mais interessante aqui é o que toca em você e em mim. E é nessa hora que, infelizmente, as pessoas que não têm oportunidade de aprenderem, elas falam assim, mas não tem nada a ver comigo mesmo, sabe por quê? Porque eu quero só bênção de Deus, é a minha individualidade, é quando você se separa de um plano maior de Deus. Gente, a sua vida, a minha vida, pelos lindos planos que Deus tem para nós, eu sou só mais um num universo de pessoas que vieram antes, que vão vir depois, de uma continuidade de caminhada com Deus. Então eu tenho que tirar esse negócio que é só para mim. Sabe quando o evangelho é só para mim? É só o que eu quero, é só o que eu preciso. Não, a ideia dessa série é fazer você entender que você faz parte de um processo maior. E que quando chegar nos dias do fim do Apocalipse, aí a ficha vai cair. Então eu estou pedindo que a ficha caia agora. Para não esperar os dias do fim. Quando a gente não entende isso, a gente se esquece de palavras profundas, como a palavra de Jeremias 31. Anote isso aí, tire foto da tela, olha que texto, preste atenção nesse texto. Assim diz o Senhor, Jeremias está deixando claro, essas não são as minhas palavras. O Senhor que designou o sol para brilhar de dia. O Senhor que estabeleceu as leis fixas para que a lua e as estrelas brilhem de noite. O Senhor que agita o mar para que suas ondas rujam, como a gente ama estar numa praia. O seu nome é Senhor dos Exércitos. Pausa. O que ele está dizendo aí? Olhe para a criação. Olhe para o que governa o dia, para o que governa a noite, para o que governa a terra, para o que governa os mares. Ele está encapsulando aí tudo. O espaço, o universo, sol, planeta, terra e água. Esse é o Senhor. Mas aí preste atenção no que ele diz aqui. Somente se essas leis fixas desaparecerem diante de mim, somente se acabar sol, lua, mares, planeta, universo, somente se isso acontecer, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel ser uma nação diante de mim para sempre. Pode um cristão, servo de Deus, dizer from the river to the sea, Palestine will be free? A resposta é não. O que não tem nada a ver com o nosso amor, com o nosso compromisso, também com o povo palestino, também com o mundo árabe, também com o diferente, o nosso amor porque o Senhor Jesus amou a todos. Mas não se confunda, um plano irrevogável de um processo midiático para transformar pessoas em antagonistas, contrárias ao plano de Deus. Esse é o ponto. Somente se não houver mais céu, terra, sol, luz e mar, aí tudo bem, aí a gente poderia assinar embaixo, mas eu acho que esse não é a nossa rotina de vida. Nós dependemos do sol, da lua, das estrelas, dos luminares, nós dependemos do mar. Mas ele não para aí, ele fala assim, mais uma cláusula. Assim diz o Senhor, se os céus em cima puderem ser medidos. Alguém já conseguiu medir o céu, que você conhece? O tamanho do universo, né, Meirelles? Vamos dar um número evolucionista do tamanho do universo. Não dá! Se os céus puderem ser medidos, os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados. É tão louco esse negócio que a gente colocou na nossa ideia, o inferno é embaixo, não é? Você vai lá para o inferno, é lá embaixo.
A gente não sabe nada nem sobre o céu, nem sobre a terra. É muito limitado o nosso conhecimento. Então, Deus está dizendo aqui, se vocês um dia medirem os céus, o universo, se vocês entenderem todos os mistérios dessa natureza maravilhosa, então eu rejeitarei os descendentes de Israel por tudo o que fizeram, declara o Senhor. Deus está dizendo que é impossível isso acontecer. É impossível simplesmente arriscá-los, porque é um chamado irrevogável. É um plano irrevogável. É um plano que inclui a gente. Daqui a pouco a gente chega lá. De volta à Pérsia. Rainha Ester. Mais um ataque acontecia. O objetivo era exterminar todo o povo judeu. Mesmo depois das ondas de retorno, a vida voltando ao normal, vamos atacar de novo, porque o diabo não desiste. E aí, conforme lemos, Ramã disse ao rei Xerxes, existe um povo disperso e espalhado. Espalhado e disperso porque sempre estão em fuga. Espalhado e disperso porque daquele momento já havia tido quantas perseguições, já havia havido os 400 anos no Egito, já havia havido o Império Assírico no século 8, já havia ocorrido o Império Babilônico, agora estava no Pérsia e eles continuam dispersos, fugindo, andando, nômades. Esse povo está tentando sobreviver, e entre os povos de todas as províncias do teu império, disse Ramã, cujo costumes, pode escrever aí, cujas leis, cujos princípios são diferentes de todos os outros povos. Eles agem diferentes, eles são diferentes. Eles não vão com a maré, eles não vão com a voz da terra, a voz de Deus, a voz da mídia, a voz de Deus. Eles têm um padrão para seguir. E aí o Ramã, querido, aqui coloca uma mentira bem interessante, porque ele fala assim, eles também não obedecem às suas leis. Se você for para Jeremias 29, durante os anúncios do cativeiro babilônico, Jeremias falou o seguinte para eles, olha, procurai a paz na cidade. No local onde Deus vai colocar vocês, procure a prosperidade, construa casas, em outras palavras, viva harmonicamente, não era viver contrário. O único momento que povo de Deus tem que estar contra as leis é se as leis dos homens forem contra as leis de Deus. Nosso amigo Daniel, se você quiser se manter no mesmo contexto, babilônico / persa, não pode mais orar. Não pode mais orar, não vai dar não, vai orar. Tem que adorar a divindade tal. Não vai dar não, a gente morre tudo, mas a gente vai continuar adorando a Deus. Existem limites, mas não quanto à cidadania, não quanto à vida, porque nós vivemos no mundo de César, então nós damos a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Nós temos essa vida, esse compromisso. Nós oramos, nós pagamos os impostos, nós vivemos, e é assim que tem que ser. Mas se um dia qualquer autoridade falar assim, que acabe agora o seu culto, que acabe agora a sua liberdade religiosa, o que nós vamos fazer? Vamos ser presos, vamos ser colocados como esses que nós oramos dominicalmente por aqueles que já sofrem perseguição. Não teria também nada de novo. A novidade seria que chegaria no nossa América aqui do Sul, Brasil, mas nada de novo. E aí ele disse, olha, então que se decrete, rei, esse povo, que se decrete a destruição deles. E eu colocarei aqui no cofre 350 toneladas de prata. Segundo registros, business people here, pessoas do negócio aqui, a renda anual da Pérsia era 525 toneladas por ano. O cara disse que coloca mais de 350 toneladas a mais. Olha que glamuroso, que incrível. Então a gente mata, a gente tira, rouba, traz para o cofre. Ainda você vai ser mais próspero ainda. Mais que a metade do que você precisa arrecadar para sobreviver o seu império no ano. Nós não gostamos dele, rei, porque eles são diferentes. Gente, o chamado para nós sermos diferentes, e digo nós porque inclui a nós, não é só para o povo de Israel. Essa ideia de separados vem de Deus. Na Torá está escrito em Levítico 11:45, eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito, para ser o seu Deus, por isso sejam santos, porque eu sou santo. Se não fosse o Pedro, talvez nós estivéssemos livres disso.
Se não fosse o apóstolo Pedro, nós estivéssemos livres, nós poderíamos debater, mas Pedro deixou bem claro, como filhos obedientes, 1 Pedro 1, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância, no pré-Cristo. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito, lê comigo, sedes. Quando alguém te der a desculpa, mas eu não sou santo, que santo é só Jesus, você responda assim, mas você precisa ser. É fácil? Não. É lição de casa até o último suspiro de vida, mas eu não posso jogar uma coisa que o texto está dizendo. Pedro está se apropriando de um texto da lei, dizendo, está valendo, é isso aí mesmo, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Continua. Esther interviu, encorajada pelo seu primo Mordecai, apesar de ele mostra claramente para ela que ele entendia a chamada irrevogável. Esther, querida, olha o seguinte, você está com medo de intervir, você está com medo de revelar que você é uma judia. Esther, preste atenção, Deus te colocou nesse momento, nesse local da vida e da história. Não pense pelo fato de estar no palácio, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nessa hora, olha a consciência dele do chamado irrevogável, socorro virá. Socorro virá. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Deus faz como Ele quer, com quem Ele quer. Mas Esther, eu tenho a impressão, Mordecai falando, quem sabe você não foi para esse momento que você chegou a esse lugar de Miss Persa, rainha. Preste atenção onde Deus te colocou. E a corajosa Esther foi até lá. Jantares especiais, expôs o plano do tirano Hamã, o Hitler da Pérsia, e tudo trouxe clareza. Hamã foi enforcado, e aí os judeus puderam se defender. Um outro ponto importantíssimo e chocante, aqui nós temos então, olha, um decreto divino e outro terreno. O divino é o chamado irrevogável, ninguém muda, ele chamou, ele que fez, ele que convocou. O chamado humano, que sejam mortos todos os judeus de todas as províncias da Pérsia. Qual o decreto que venceu? O divino, o de Deus. O decreto do Senhor dos Exércitos é sempre a última palavra, e naquele momento sim, ele usou aquela filha Esther. Os judeus se defenderam, venceram, assim, o término do livro é... basicamente, eles escrevendo cartas dizendo, celebrem todos os anos essa história. Celebrem todos os anos esta festa chamada festa de Purim. Purim, que é a festa que se lembra desse conflito, e então troquem presentes. É a festa que os judeus até hoje se vestem com fantasias. As menininhas sempre têm o concurso de quem vai ser a nova rainha Esther da comunidade. E a história e a lembrança continua. Israel e eu com isso. Assim como os filhos de Israel nós também fomos chamados primeiro para essa santidade. Nós somos parte de um plano que Deus começou com um povo e que expandiu para todos os povos da terra. Ele começou esse plano ali com os patriarcas, fez a formação daquele povo, começou a tratar aquele povo, e daquele povo vem uma tribo, vem uma dinastia, veio Deus encarnado. Veio um Jacó chamado Israel, veio um filho chamado Judá, de Judá depois vem um rei chamado Davi, de Davi depois vem Jesus, o judeu de Belém, da Judéia. Se nós não entendermos então, ter esse entendimento que nós fazemos parte desse plano e que a nossa fé não é só, deixa eu ir lá hoje ver o que Deus vai falar comigo, porque sou eu, nós vamos perder cada vez mais o que Deus está fazendo na terra. E a gente, querendo ou não, às vezes a gente no Brasil aqui se sente meio como uma ilha, como uma bolha. Uma bolha aqui no nosso mundo, nos nossos dramas, e eu quero que essa série mexa com você e te chame a atenção para um plano mais global, que vai além do quanto dinheiro você está fazendo por mês, quanto você está vivendo, é um pouco maior. Porque ao tocar da trombeta, gente, todo mundo vai ser chacoalhado das cadeiras. Você sabendo ou não,
se estando alinhado ou não, todo mundo vai ser chacoalhado da cadeira. Nós precisamos também entender que, assim como lá, pegando agora o exemplo de Esther e trazendo para a nossa realidade, que nós somos chamados para essa vida de santificação, para sermos diferentes. Gente, se a nossa diferença não está sendo percebida, que toquem todos os alarmes. Se você entra e sai e ninguém percebe que habita em você algo, talvez é porque essa luz esteja tão fraca, o sabor tão sem sabor, que eu preciso ficar falando, dizendo. E se isso estiver acontecendo, o chamado hoje, opa, volte para esse caminho de santificação, não para o caminho, eu vou lá na igreja, falei, que Deus vai falar comigo, me abençoar, porque venha a mim o meu reino e seja feita a minha vontade, assim em casa, como na terra e como nos céus, pois meu é o reino, o poder e a glória. Não. O escritor de Hebreus, no capítulo 12, escreveu assim: busquem a paz com todos. É um ótimo medidor de frequência espiritual. Paz com todos. Paz com todos. Busquem a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é um acessório que eu digo, um pouquinho de... Não. É um processo. E como, gente? Cada vez que eu me aproximo mais do Senhor, cada vez que a minha vida de oração cresce, eu conheço mais a Ele. Quanto mais eu me apego a Ele, mais apegado eu fico e mais dependente eu fico. Apegue-se ao Senhor, agrada-te do Senhor, na presença dEle. Deixa isso crescer na sua vida, conheça mais e mais a sua palavra, entendendo que a Bíblia não é uma caixinha de promessas, daquela que a gente tinha no passado, não sei nem se existe hoje, mas que você tirava lá e era só bênção, eu, e não... o que o Senhor está fazendo na terra, o que o Senhor está fazendo na terra, o que o Senhor está fazendo na terra. Como que eu cresço nessa santificação? Servindo. Porque quando eu sirvo a Deus e eu sirvo a alguém. Eu sempre no serviço estou servindo alguém físico que eu toco. E estou servindo aquele que eu não toco, mas que me vê e que me conhece. É quando eu manifesto o segundo maior mandamento: amar a você, você a mim, como Cristo nos amou. E Ele nos amou morrendo. Você percebe porque Cristo tirou a cláusula, assim como você se ama? Porque tem gente que vai responder, eu não me amo muito, então eu não vou te amar muito também. Não. Eu vou te amar como Cristo amou. Eu vou quebrar as picuinhas, as diferenças. Eu vou fazer esse esforço. Sejamos moldados, irmãos e irmãs, diariamente. Israel e eu com isso, nós temos tudo a ver com isso. Nós somos parte dessa história. Nós somos ali seguidores dos irmãos mais velhos. Os irmãos mais velhos, o primeiro modelo, nós fomos ali enxertados nesse povo e agora somos um povo, todos salvos da mesma forma, pela graça, pelo Senhor Jesus. Sem isso não tem salvação. Sim, continua um só caminho, uma só verdade, um só batismo, uma vida, tudo igual. Mas primeiro teve um povo. E esse povo expandido. O diabo vai continuar a atacar, vai continuar o seu plano de ódio contra o povo, contra os judeus. Em nome de Jesus, eu te dou uma sugestão com todo amor: cuidado com a maldita mídia. Cuidado. Porque essa guerra de narrativas, ela só vai aumentar. O diabo vai continuar o seu plano, não só contra os judeus, mas o seu plano de aumentar o ódio da terra contra também os seguidores do judeu Jesus. Presente. Cada vez mais nós seremos chamados de intolerantes, cada vez mais nós vamos chamar de gente que não entende as mudanças sociais, gente que não entende os padrões comportamentais, gente que não entende as orientações, gente que não entende o pecado naturalizado. Todo aquele que não entender o pecado naturalizado, vai sofrer muitas e outras e grandes perseguições. Mas assim fizeram com os que vieram antes de nós, assim farão conosco e assim farão com os que vierem após. Nós somos também parte desse processo. Quem não aceitar o vale tudo e pode tudo da sociedade será cada vez mais perseguido. Cada vez mais perseguido.
cada vez mais essas agendas, não, uma mentirinha aqui. Aí a gente começa assim, não, mas faz assim, não faz isso não, não é pra gente. O meu chamado é santidade. Meu chamado é santidade. Minha oração é que falem de nós como Ramã falou dos judeus da Pérsia. Olha, tem um povo diferente lá em Perdizes, uma galera lá, se convidarem para fazer alguma besteira, eles vão dizer não. Existem povos diferentes, judeus e não judeus, crentes em Jesus, que celebram Cristo vivo, que nasceu, viveu entre nós, morreu, ressuscitou e voltará, e que eles seguem uma outra cartilha. A cartilha deles é diferente. A minha oração é que o canto de Ramã, que vai continuar ecoando contra os diferentes, ecoe contra mim, contra você. Mas que nós possamos o tempo inteiro, olha Senhor, eu estou contigo e não abro. Se o Senhor responder ou não, eu estou contigo. Se o Senhor fizer ou não, a minha vida está aqui, Senhor. E lembre-se que esse antissemitismo ele não cessará, assim como o plano de Deus jamais será irrevogável. Ele vai cumprir o seu plano. Então eu prefiro que nós, entendo que nós, creio que nós, precisamos nos alinhar. Ore por Israel. Cada vez que você vê as notícias que são péssimas e horríveis, a forma que a mídia coloca, ore e fala, Senhor, abençoe, Senhor, esse teu plano, abençoe o que o Senhor está fazendo com cada vida lá, Senhor, abençoe-os. Lembrando que, gente, não sou nem um pouco fantasioso. Israel, Estado, nação, faz um monte de besteira, como o Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, França, Portugal, qualquer outro lugar, é Estado de gente, Estado moderno de gente, corrupção, tudo igual, não quer dizer que eles são santos, não é, erra pra caramba, como todo mundo. Mas já que Deus tem um plano, eu prefiro me alinhar com o plano e falar, Senhor, abençoe, Senhor, eu oro. Ore e ame os judeus espalhados pela terra, porque eles são mais que o próximo, porque eles são os irmãos mais velhos, entende? Eles que começam essa história, como a gente começa. Sabe por que você está louvando aqui? Por que o Davi está tocando hoje? Sabe por que você tem esse louvor gostoso? Não foi porque Jesus falou, façam bandas de louvor, coros, órgão, piano. Jesus não falou nada sobre isso. Nós fazemos isso por causa da liturgia de Israel, por causa dos levitas. Por isso. O Eltinho toca bateria porque louvar com percussivos e símbolos. Não foi Jesus que falou, agora lá na igreja. Nós somos uma continuidade, nós temos tudo a ver com isso. E acolhemos os nossos irmãos, presta muita atenção nisso, os judeus crentes em Jesus. Gente, está acontecendo um milagre nas últimas décadas. Um milagre. Judeus estão crendo em Jesus num número extraordinário, como nunca houve nesses últimos 2000 anos. Eu estou terminando a minha pesquisa na PUC aqui do lado, no Departamento de Ciência da Religião, falando sobre o crescimento dos judeus que creem em Jesus nas últimas 3 décadas em Israel. Isso é fato. Por que Deus está fazendo isso agora? Porque movimentações espirituais estão acontecendo. E mais deles virão a crer, mais e mais deles estão tendo sonhos com Jesus, crendo em Jesus, recebendo visitas do Senhor Jesus. Então, vamos acolher nossos irmãos. As pedras vivas de Israel. As pedras mortas são lindas para ver, eu amo ir lá levar grupos, eu amo ver as ruínas, eu amo a arqueologia. Mas mais legal é a pedra viva. Nossos irmãos que lá estão, vivendo, sofrendo, mas eu também creio no Messias, eu também fui salvo pelo Messias. E constantemente esse povo reclama da falta de amor por eles, porque ainda a gente continuou por esse processo histórico com um orgulho de superioridade provindo do equívoco da teologia da substituição, que precisa cair por terra. Por fim, termino com as palavras de Zacarias, porque tem um desfecho, ruim e bom. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém, ruim. A cidade será conquistada, as casas saqueadas, mulheres violentadas, ruim. Metade da população será levada para o exílio, o restante do povo não será tirado da cidade. Depois,
o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre os montes das oliveiras. Geografia. E então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. Enquanto nós esperamos o dia do Senhor, lembremos-nos que esse Deus, Ele sempre continuará conosco, Ele sempre continuará com o seu povo, Ele sempre continuará com gente de fé que creu, que se submeteu, judeus e não judeus. E quando você achar que Ele não está cuidando de você, quando você achar que Ele está desaparecido ou invisível, e aqui concluo, porque o livro de Esther é o único livro na Bíblia que não há menção do nome Deus. É o único livro dos 66 livros que não existe Deus. E que bom, porque tem momentos que eu acho que Deus não está comigo. Eu, pecador número 1 aqui da igreja. E aí eu lembro dessa história e falo, quando Deus parece invisível, lá Ele está. Lá Ele está movendo corações e fazendo com que os seus planos irrevogáveis continuem em ação. Então nós poderemos sempre nos lembrar que Deus cuida do seu povo Israel, Deus cuida de mim e de você, Deus cuida dos seus filhos.